Muito bem, padre. Bem-vindo. Uma alegria muito grande ter o senhor conosco nessa noite, nessa jornada, né? Pelo Sagrado Matrimônio. Se o senhor puder primeiramente se apresentar, né? Assim as pessoas podem conhecer melhor o senhor. Tá bom, eu sou o padre Luiz Carlos, eu moro em Anápolis, presido a instituição com o nome de Provida de Anápolis e sou professor de bioética na Faculdade Católica de Anápolis e recentemente eu fiz doutorado em bioética no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum. Eu conheço já há algum tempo o padre Pedro Paulo Alexandre, é isso mesmo? Isso. Pedro Paulo Alexandre, e toda a sua garra de defender a vida, a família, e até um livro que ele publicou sobre a anticoncepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma. Que foi revisado pelo muito. senhor. Isso mesmo. Tá bom, estou aqui à disposição. Muito bem, padre. Então, hoje o tema, né, proposto é tratarmos sobre o tema da esterilização e a doutrina católica, né? Sim. Então, tratamos sobre uma série de temas até aqui e muitas pessoas, ao se depararem com essa jornada, sentem a dor de dizer assim, poxa, gostaria de saber desses temas antes, né? Porque acabar em algum momento trilhando esse caminho, enfim. Então, o senhor fique à vontade para tratar, nós vamos conversando, vou lhe perguntando também algumas coisas. Tá bom. Tenha a bondade de rezar uma Ave Maria primeiro? Sim. O senhor pode conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vendo agora a notícia daquela juíza que negou um aborto ilegal, porque não existe aborto legal, e ela está sendo massacrada porque teria negado um direito, um suposto direito de matar, e ela própria teria agido na ilegalidade. As desinformações são unânimes. Que é prevista, tratada na Humanae Vitae, número 14, na encíclica de São Paulo VI sobre a regulação da procriação, de 1968, o número 14 fala das vias que não podem ser aceitas para regular os nascimentos. A primeira delas é o aborto diretamente provocado, inclusive por razões terapêuticas, ou seja, para salvar a vida da gestante. Ainda que um caso desse existisse, a mãe não poderia matar o filho para salvar a si mesma. A segunda via que não pode ser aceita para a regulação dos nascimentos é a esterilização direta, isto é, querida como fim ou como meio. E esta esterilização é tanto do homem como da mulher, e tanto perpétua quanto temporária. Depois o Papa muda de assunto e fala sobre a anticoncepção, que também não pode. Anticoncepção definida como qualquer ação que, em previsão do ato conjugal, ou durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, tenha como fim tornar impossível a procriação. Então, é proibido o aborto, a esterilização e a anticoncepção. A esterilização, entendida aí como uma operação cirúrgica, ela é mais selvagem do que a anticoncepção, porque o casal que priva o ato conjugal da vida, da sua abertura à vida, age como Onan,
que em Gênesis capítulo 38 cometeu o pecado que levou o seu nome, onanismo ou coito interrompido. E por esse motivo ele fez o mal aos olhos do Senhor e recebeu como castigo a morte. O pecado de esterilização já nos faz merecer a morte, não só a morte, mas a morte eterna. O pecado da anticoncepção, perdoe-me, já nos faz merecer a morte. E não só a morte física, mas também a eterna. Porém, quando você resolve esterilizar não um ato, mas a própria faculdade, quando você não torna estéril um dos atos conjugais, mas a própria faculdade procriadora, aí o seu pecado ainda é maior. Você, de uma única vez, destrói, mutila o seu órgão reprodutor para que ele não possa funcionar, para que ele não possa procriar. Qual é o objetivo? Bem, o objetivo é que você possa continuar usufruindo o prazer que a união conjugal oferece, mas sem carregar o ônus que deve estar sempre acompanhado a este prazer, que é o ônus da abertura à procriação, da geração e da educação da prole, porventura daí gerada. Então, a esterilização ela é muito triste porque faz o casal ser comparável àquela figueira estéril, onde Jesus foi procurar figos e encontrou apenas folhas. E amaldiçoou a figueira, porque não era tempo de figos. Mas que estranho, se não era tempo de figos, como é que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou até as raízes? Explicava o meu bispo Dom Manuel Pestana Filho, é porque para nós cristãos não pode haver entre-safra. A figueira tem sua época de dar filhos e sua época de dar frutos, e a sua época de não dar frutos. Nós cristãos devemos dar frutos continuamente, que são frutos de caridade. Mas o fruto por excelência do matrimônio é o filho. Se o casal se fecha ao filho para viver anos e anos até o fim da vida, não mais amando, mas praticando um egoísmo a dois, sem qualquer abertura para um terceiro, este casal acabou por destruir o amor conjugal, porque não há amor entre dois que não seja aberto a um terceiro, nem na família, nem no seio da Santíssima Trindade, onde o amor ao Pai e ao Filho transborda numa terceira pessoa que é o Espírito Santo. Padre A esterilização... Senhor? Nós poderíamos dizer que seria, por exemplo, como um padre ser ordenado e dizer assim, né? Tudo bem, estou ordenado, mas não vou celebrar a missa. É isso aí, eu fui feito para celebrar a missa, sou sacerdote, ofereço o sacrifício, mas não quero oferecer. Né? Então, o casal recebeu o sacramento do matrimônio para a geração e para a educação da prole, que é o fim primário do matrimônio. Não me digam que não existe mais distinção entre fins, porque o próprio São João Paulo II usa essa distinção no seu livro Teologia do Corpo, em uma das suas catequeses que ele fez. O fim primário do matrimônio é a geração e educação da prole, e o fim secundário é a complementação dos cônjuges. Então, o casal se casou para isso, e não quer praticar aquilo para o qual se casou. Esse casal, para que serve, não é? Para que serve um casal que deveria dar frutos para Deus e não está dando? Alguns chegam para nós, devem ter chegado também para o padre Pedro Paulo Alexandre, e dizer assim, eu já dei para Deus os filhos que eu deveria dar. Oh, nossa, você tem uma cota para Deus, já está fechada, já está acabada? Agora você vai guardar para si mesmo? Não existe isso. Tudo que nós fazemos é para Deus, e o amor a Deus e o que devemos dar para Ele não conhece nem pode conhecer limites. Então, depois que um casal se esteriliza, acontecem muitas coisas desagradáveis. Uma delas é que eles se cansam um do outro. Por quê? Porque ninguém consegue ficar olhando um para a cara do outro sem pensar num terceiro.
O olhar um para o outro, sem abertura para a procriação que Deus quereria e que você voluntariamente cortou, faz com que os dois se cansem. Mas, além disso, toda vez que o casal, antes da esterilização, procurava praticar o ato conjugal, eles sabiam que aquele ato, embora fosse prazeroso, não era uma simples brincadeira. Ele poderia resultar na transmissão de uma vida que seria preciso educar. Depois que os dois se esterilizaram, ou um dos dois pelo menos, o ato conjugal passou a ser uma coisa banal. Um passou a ser para o outro um objeto, uma coisa que pode ser procurada a qualquer dia, a qualquer hora e sem nenhum custo. Então, a ideia de você se tornar um objeto não agrada, porque isso é humilhante. A ideia de você considerar o outro um objeto também não agrada, porque isso é degradante para você e para o outro. Mas você acaba se sentindo assim quando você resolveu pôr limites à liberalidade de Deus. Deus quis que você fosse fecundo, que você enchesse a terra, dominasse. E você disse, não, vou só ter 2 filhos e depois eu vou me mutilar. Eu vou estragar o meu aparelho reprodutor. Eu vou arranjar uma maneira de que eu não seja mais fértil. São palavras muito pesadas, porque na Bíblia, todas as pessoas que eram acometidas de infertilidade eram consideradas malditas e tratadas assim. Quando Santa Isabel foi até se refugiar na gravidez de João Batista, ela foi para glorificar a Deus por ter livrado a ela da ignomínia, da vergonha de ser estéril. Imagine que se a esterilidade era uma vergonha, imagine que hoje tantas pessoas não tenham vergonha de procurar com as próprias mãos a esterilização. E ainda louvam os médicos, que não deveriam ser dignos desse nome, que esterilizam, louvam, glorificam e ainda querem oferecer favores. Já você é médico, você vai ser vereador também, eu vou votar em você porque você me esterilizou. Se você ficasse amigo de um candidato a vereador porque ele arrancou o seu olho, seria uma coisa absurda, porque um olho não deve ser arrancado. Mas o olho não transmite a vida. O olho é um órgão feito para a visão e nada mais. Quando você vota num político porque ele conseguiu um dinheiro ou uma facilidade para você poder, você que estava com saúde, se tornar doente, você que podia transmitir a vida, agora se tornar estéril, você está cometendo um absurdo ainda maior. Sim. Então, seria bom, como o próprio padre Pedro Paulo Alexandre está fazendo, e despertar no povo o horror desse pecado. Não é apenas que ele é um pecado, é um pecado que não devemos nem pensar nele. E se ouvirmos alguém pensar, temos o dever de tirar essa monstruosidade da mente de quem está pensando isso agora. E de falar da beleza dos filhos. Você poder procriar, imagine quanta gente estéril vem procurando. Padre, o que eu faço para ter filho? Eu não consigo. Pois é, você está querendo. E eu conheço tanta gente que pode ter filho e está entregando o seu corpo a um bisturi para poder cortá-lo. Você poder ser cooperador de Deus na propagação da vida e na geração da vida humana é uma coisa tão nobre, e você banalizar isso e trocar por nada, como Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Então, tudo isso são coisas muito deprimentes, muito tristes, mas o que eu estou falando não é minha opinião. Isso está na doutrina católica, isso está lá na Humanae Vitae, número 14. Também se repete no Catecismo da Igreja Católica. E ninguém pode dizer o contrário, pois não? Posso ler um parágrafo do Catecismo, padre? Leia, por favor. Número 2363. Depois de falar, né, do duplo fim do matrimônio, a transmissão da vida e o bem dos cônjuges, o Catecismo diz assim:
Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade, né? E quando Jesus ele retoma o projeto, né, de Deus, né, como está lá no Gênesis, Jesus, depois de citar tal e qual, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Porque Deus também, ali Jesus também se referia a esse duplo fim que Deus colocou lá no início, né? Não só a questão da indissolubilidade, também, mas também o duplo fim que Deus uniu, né? O homem não separe. Então aqui padre fala também não podem ser separados esses dois valores ou significados sem alterar a vida espiritual do casal. Poderia comentar um pouco sobre isso? Isso aí é muito pesado, né? Assim, era a vida espiritual, olha. É um pecado grave, o casal já não se sente bem porque sabe que cometeu uma falta contra Deus, o autor da vida, e contra a faculdade de procriação. O casal já não consegue mais se relacionar um ao outro como de eu para tu, mas como de um desfrutador e um objeto, né? Uma coisa assim. Como se fosse, estou usando uma expressão bem chocante, uma prostituição doméstica, mas é uma coisa muito ruim mesmo. Então, para a gente, para quem chegou a esse extremo, e grande parte chegou por ignorância, e às vezes a culpa é nossa, né, padre? Omne malum ex clero, tudo mal vem do clero. Quando não é o caso de padres aconselharem a fazer. Pois é, eu já estou falando disso. Da omissão já estou cansado, mas também da cumplicidade positiva mesmo, né? Aconselhar, fazer, não, no seu caso pode, você já tem filhos, mas Deus é bom, Deus perdoa, então já vai confiar na misericórdia de Deus para cometer um pecado grave premeditado. Absurdo, né? Então, como muita gente faz isso, e boa parte faz sem a consciência do mal ou da gravidade do mal que está fazendo, nós temos que levar em conta essas pessoas, né? Porque não é pequeno o número de gente que tomou essa decisão assim, agora o que eu faço, né? Então a gente precisa dar uma saída. Primeiro, não se desesperar, porque nenhum pecado, nem sequer o aborto, conduz você ao inferno se você se arrepender e fizer a penitência prescrita pela igreja. Não se desesperar, confiar na misericórdia de Deus. Depois tentar remediar esse pecado. Depois você faz uma boa confissão, o padre, se for um bom confessor, ele não vai passar para o penitente alguma coisa simbólica, como 3 Ave-Marias, ou uma coisa bem... Ele tem que passar uma penitência e que o penitente entenda que o pecado não foi pequeno, né? A penitência tem que ter esse efeito psicológico e tem que ter um valor expiatório. Agora, como é que eu vou fazer agora? Se eu já não vou mais poder dar os filhos que eu deveria dar para Deus, o que eu posso fazer? Bem, você pode adotar. A adoção no Brasil é muito complicada, mas ela se torna impossível se você não tenta, né? E torna mais fácil se você não é muito exigente. Se aceita crianças de qualquer cor, de qualquer sexo, de qualquer estado de saúde. E adotar uma criança é uma coisa maravilhosa. A gente precisa redescobrir o valor da adoção, porque ela se incorpora à nossa família mais do que pelos laços de sangue. Os laços de sangue são importantes, mas são secundários. Jesus disse que quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã. Então, se você adota uma criança, você tem condições de adotar, pode ser essas crianças que vão preencher a sua vida, né? Enquanto as outras que você gerou naturalmente, daqui a pouco já se cresceram, já estão numa distância física longe de você. Padre, um gesto muito bonito, né, da adoção é quando um casal começa a perceber, olha, o quanto a nossa família é feliz, né? E esse desejo que brota no coração de dar a uma criança uma oportunidade que não teve, de também experimentar de um lar, né, aconchegante, né, experimentar de uma família, né,
de fato é algo que é muito nobre, né, diante de Deus. Confere. Você entra no cadastro nacional de adoção, porque a adoção agora não pode ser feita. É muito difícil fazer de pessoa para pessoa, né? A mãe doar para uma outra pessoa está cada vez mais complicado. Mas entrando no cadastro nacional de adoção, o casal fica na fila e espera que surja. E é bom, quando surgir, a gente aceitar logo, não é? Porque como Deus nos ama sem distinções, convém não fazer distinções na hora que nos é oferecido o nosso menino Jesus para estar presente na nossa casa, né? A criança vale por si mesma, ela não vale pela saúde, pela quantidade de sobrevida, pelo sexo, pela cor da pele, pela cor do cabelo, né? Tudo isso são coisas boas que precisamos redescobrir. Houve uma época em que a adoção era mais presente, temos que torná-la mais presente também. Mas isso tudo que eu estou falando são sugestões para a gente conseguir remediar o pecado da esterilização direta e voluntária. O pecado pode ser remediado de outras maneiras também, como seria, por exemplo, trabalhar para cuidar de crianças dos outros, né, para poder educar os filhos alheios, trabalhar numa dessas pastorais para que possa estimular os outros a não cometer o pecado que você próprio cometeu, mostrando a si mesmo como um exemplo. Você pode também, independentemente disso tudo, tentar fazer uma espécie de abstinência, de continência periódica, que no caso não seria para você não ter filhos, porque seria absurdo, você não pode mais ter, mas você combinaria de deixar de praticar o ato conjugal durante alguns dias apenas para você não tratar o outro como coisa, para você se lembrar que ele é uma pessoa. Isso faria com que você restaurasse o seu amor, porque o amor tem que estar inseparável do sacrifício. Você restauraria a nobreza do amor conjugal e impediria que a vida conjugal fosse tão carnal como ela se tornou depois que houve uma esterilização. Essa semana também... semana passada, a doutora Marli, que o senhor conhece, né? Conheço muito. E o doutor... deixa eu ver o nome aqui, doutor Rubens. Falavam da reversão, né? Do sucesso da reversão. O senhor... acompanhou o caso de reversão? Como tem sido? Como é isso? Eu conheço poucos casos, mas eu tenho notícias de alguns que já deram, né? Que não é uma coisa impossível. Antigamente, faz muitos anos, há uns 20 anos, né? Havia um médico que assegurava que pelo SUS era possível reverter a laqueadura. E realmente eu fui lá no hospital para ver se conseguia. A resposta é, olha, poder pode, padre, mas a fila é enorme, porque quase todo mundo se arrepende. Na hora de destruir, todo mundo vai lá com rapidez. Na hora de reconstruir, né, fazer recanalização tubária, aí a coisa é mais complicada. Mas se o casal tiver, de fato, decisão, não, eu quero reconstruir, você vai gastar um dinheiro bom, é verdade. Não vai ser de graça como na hora da esterilização. Você vai gastar um dinheiro grande. Mas depende do seu amor a Deus, do seu verdadeiro arrependimento. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas você, ao tentar fazer a recanalização, já demonstrou um arrependimento real. Como o ladrão que furtou, ele demonstra estar arrependido quando faz alguma coisa para devolver a mercadoria roubada. Ainda que ele não consiga, mas ele tenta. Se o casal não conseguiu, mas tentou reverter, louvado seja Deus. Seja o caso da laqueadura, seja o caso da vasectomia. Só que nós temos... É possível, então, reverter tanto o caso da laqueadura como da vasectomia? Então, Sim, é possível. Só que o nosso inimigo é o tempo, né? Você tem que ir bem rápido. Quanto mais rápido você for, mais chance você tem de sucesso.
o tempo vai ocorrendo contra nós, nesse caso, né? Uhum. Então, possível não é caro, não é barato, realmente é caro, mas a gente tem que lembrar que a gravidade do pecado foi grande. Quem sabe você possa, através desse sacrifício que está fazendo, obter uma digna reparação pelo pecado que você fez. É uma ideia, né? Nós que somos padres não podemos impor penitências que sejam onerosíssimas ou que levem a pessoa ao desespero. Mas a gente expõe o caso, se a pessoa estiver disposta, tiver uma boa quantidade, bom poder aquisitivo, nada impede que ela leve a sério esse seu arrependimento, né? Tempo atrás, bem, só que na live, né, eu estou acompanhando, 2 pessoas que reverteram estão nos acompanhando, né? Tempo atrás, correu muito uma notícia de um casal que vendeu um terreno, né? Tinham 5 filhos e, né, reverteram e agora foram abençoados com o 6º filho. Acredito que já tenham tido agora até mais. Beleza. Mas pensa na alegria do casal quando foram dar a notícia para os filhos, né? Da chegada do irmãozinho. A alegria deles, o choro, tudo, né? Então, há casos, né, de fato, e geralmente, padre, quando chegam esses casos a mim, sempre converso com o casal, acompanho, né? Faz uma série de avaliações e tudo isso, para entenderem, de fato, o dom da paternidade e da maternidade, né? Porque também não tem sentido um casal, às vezes, com custo, reverter, mas não querer saber de filhos. Não teria lógica, né? Realmente. Uhum. Alguns casais também vejo, nesses casos, que procuram se inteirar bastante a respeito, né, dos malefícios dos contraceptivos para, né, alertar as pessoas. Outros procuram se inteirar mais também a respeito dos métodos naturais. Alguns se tornam até instrutores do método Billings, né? Então, outros apostolados pró-vida, como o senhor colocou, né? Então, de fato, há várias possibilidades que, talvez, com o diretor espiritual, o casal pode ir discernindo, vendo, né, meios de reparar e agradecer a Deus o perdão também recebido. É isso mesmo. Faltou dizer só sobre a esterilização indireta, né? Porque o povo tem que saber o que é isso, né? Sim. O que a igreja proíbe, sem nenhuma exceção, é a esterilização querida como fim ou como meio. Essa é a esterilização direta. O que a igreja permite é a esterilização não querida como fim, nem como meio, mas tolerada como um segundo efeito. Exemplo, a operação de câncer de próstata. Ela causa esterilização no homem, mas o objetivo da operação não é tornar o homem estéril, é livrá-lo do tumor que está acometendo a próstata. A esterilidade terá um segundo fim que não é visado pela cirurgia, mas é inevitável. Se nós tivéssemos um útero canceroso ou um útero em estado muito, muito debilitado, que estivesse sangrando com perigo de uma hemorragia que fosse matar a mãe, se você pudesse extraindo o útero, a mãe vai ficar estéril, claro. Mas o objetivo da cirurgia não foi a esterilização, foi a salvação da vida da mãe. Mas perguntaram mais de uma vez para Santa Sé se era possível, em nome desse princípio, né, de totalidade, se era possível você esterilizar uma mulher pensando no futuro dela, né? Você sabe que ela agora não está sofrendo nenhum risco de morrer por causa da gravidez que ela tem, mas você está com peninha dela porque vê que o útero dela está muito depauperado, não está sangrando, não, nem vai matar a mãe, mas você está pensando lá longe, lá numa possível outra gravidez que só ocorrerá se houver uma atividade sexual livre. Você está pensando nisso, e aí, por peninha da mulher, você resolve esterilizá-la, às vezes sem ela saber ou sem o marido saber. Isso eu sei como testemunha ocular ou auditiva. Isso aconteceu, e infelizmente
não é raro. Então, o que a igreja respondeu acerca disso? Foram duas respostas da Congregação para a Doutrina da Fé, no espaço de mais ou menos 10 anos, entre uma e outra. A primeira foi para os bispos dos Estados Unidos, 75, se não estou enganado. E a segunda foi sobre o isolamento uterino. Então, as duas respostas dizem que deve ser considerada direta qualquer esterilização que tenha como efeito imediato a destruição da faculdade de procriar. Se você faz alguma coisa para que a mulher ou o homem que estavam estéreis, que estavam férteis, se tornem estéreis, esta esterilização é direta. O que vem depois, aí são as consequências ou então as intenções subjetivas. Você fez isso para quê? Eu fiz isso para livrá-lo no futuro de ela poder conceber, ficar grávida e ter um problema sério na gravidez, ela ou o neném. Então é um mal moral, objeto moral é mal, mas você praticou com boa intenção. O fim não justifica os meios. Por mais que você mate com boa intenção, esterilize com boa intenção, pratique a anticoncepção com boa intenção, roube com boa intenção, jure com boa intenção, tudo isso continua sendo pecado. Mentira com boa intenção continua sendo mentira. Então, a boa intenção de quem está querendo esterilizar uma mulher ou um homem para prevenir o que vai acontecer no futuro, isso aí não justifica. O que o casal pode fazer num caso como esse, se de fato o útero está tão delicado assim, tão depauperado, né? O casal pode, se houver razões graves, temos que verificar se são graves mesmo, né? O casal pode espaçar uma gravidez da outra até que o útero se regenere, até que esse medo desapareça, até que... E esse é um dos casos em que é permitido fazer o espaçamento pela continência periódica. Mas o que o casal nunca pode fazer é, nessas circunstâncias, entregar o seu corpo ao bisturi. E digo mais, se você der esta exceçãozinha para os casais, diz, eu sou contra a esterilização. Mas no seu caso, minha filha, é um caso tão difícil que eu acho que no seu caso pode. Se um padre tiver a ousadia de falar um negócio desse, por coerência, ele é obrigado a despedir todos os instrutores do método Business da sua paróquia, porque eles estão lá à toa, fazendo nada. Se é tão simples colocar a faca, para que então ficar falando, instruindo sobre abstinência, sobre continência periódica, né? Então não tem lógica isso. Nós temos que ter coerência na doutrina que nós ensinamos. Padre, é muito comum hoje a mulher que teve 3 cesáreas, os médicos insistirem que faça né, a ligadura de trompas. Porque né, uma 4ª gravidez é de risco, tudo isso, a mulher vai morrer. Isso de fato é assim mesmo? Não, não é assim não. Aqui em Anápolis, eu sou como que um diretor espiritual de uma grande comunidade que eu não fundei, chamada Famílias Novas do Coração Imaculado de Maria. É fantástico. E essa comunidade, que é maravilhosa, né, ela tem por finalidade a santificação da família. Na família, cada gravidez é sempre festejada, sem nenhum tipo de restrição. E é comum que os casais aqui tenham muitos filhos. Eu estou aqui, acabei de batizar há pouco tempo o 6º filho de uma família que emigrou de São Paulo para Anápolis, né? Eu batizei o João, filho do Éder e da Adriana. Não importa que as gestações todas sejam de cesárea, não importa. Porque foram 6 gestações de cesárea? Sim, minha cabecinha não é boa, eu tenho quase certeza de que sim, que foram de cesáreas. Porque há mulheres que são boas cicatrizadoras. É só você saber se a cicatrização ocorreu bem e ela resiste a várias outras cesáreas que se façam.
Na cultura da esterilização, os médicos nem mais pensam nisso, já querem logo colocar a faca para destruir as trompas e que elas nunca mais voltem a funcionar. Porém, se as mulheres que estão abertas à vida e se o marido estiver na hora do parto para impedir que os médicos façam na surdina uma esterilização contra a vontade da mãe e do pai, o que é muito importante que vai acontecer, então eles podem ter muitos mais filhos. Eu não sei qual é o recorde de cesarianas, eu acho que foi 14. Quem já leu aquele livro O Amor que Dá a Vida, daquela esposa do Scott Hahn, Kimberly Hahn, ela fala numa nota de rodapé, né, de que teria sido ocorrido no México o recorde de cesarianas, de partos por cesariana. Essa ideia de que não pode passar a terceira, isso é um mito. Isso passa de pai para filho, de médico, de aluno para professor, e o pessoal vai assustando o público assim, né? Amanhã nós vamos ter uma live onde terão, né, 3 médicos, e um deles é o doutor Honorato, né, ginecologista. Sim. E ele fez uma live tempo atrás, eu acho que uma mulher que tem 11, 12 filhos, sendo que 9 foram cesáreas. Uhum. Então é sempre interessante consultar mais de um profissional, né? Quando vem assim com uma sentença dessa. E também o padre Lodi, de vez em quando, fala também de um termo, né, que as mulheres podem ter em mãos, porque algumas vezes podem ser laqueadas sem saber. Sem saber. Coloca no prontuário, você anota, eu não quero ser laqueada de jeito nenhum. Você pode reconhecer a firma em cartório e exigir que seja colocado no prontuário. E o que é importante, nem sempre estão levando isso a sério. A mãe tem direito, a gestante tem direito a um acompanhante durante o parto. Ela pode escolher quem é. Feliz dela se escolher o marido, né? Uhum. E ninguém pode negar esse direito, não. Se negarem, chame a polícia, porque é caso de negação de direito líquido e certo. E a presença do pai pode fazer toda a diferença lá. O pai presente pode batizar a criança se ela nasce com algum problema sério. Batizar na hora, porque na hora do parto, infelizmente, não vamos generalizar, mas muitas vezes a criança é deixada de lado. Vão tentando cuidar da mãe e a criança fica num canto lá, daqui a pouco ela morreu e ninguém se preocupou de batizar, né? A presença do pai faz essa diferença. A presença do pai pode dizer, olha, eu não quero que a minha mulher seja esterilizada, não. Isso já impõe um certo respeito, né, naquela sala de parto. E é bom que a gente saiba fazer uso desse mecanismo que está ao nosso alcance, né? Padre, é uma questão que também agora é uma curiosidade que eu tenho, né? O senhor, como entende de bioética, moral e tal, parece que muitos médicos hoje, eles desejam, insistem que as mulheres façam cesárea. A igreja orienta algo nesse sentido de as mulheres devem preferir o parto normal, livre, como isso funciona? Eu não conheço, Padre Pedro Paulo. Uma diretriz assim no sentido de proibição ou de mandamento, nesse sentido eu não conheço. Uhum. O que eu conheço, e você conhece também, é que o normal e o mais saudável é o parto normal, claro, é o parto natural. A cesariana é uma invenção maravilhosa da obstetrícia que salva muitas vidas, mas ela é excepcional. Ela deve ser aplicada quando há essa necessidade. Tornar a exceção uma regra, isso debilita o organismo da mulher. Porque a cesariana não é isenta de traumas, né? Ela é invasiva. Ela impede que o colo dilate. A criança ela não nasce, ela é arrancada do seio materno. Ela sente como se alguma coisa que devia acontecer não aconteceu, porque tiraram-na durante o tempo, né? Então, a gente não deve transformar a exceção na regra, nem fazer da regra uma exceção, como agora estamos observando em relação às cesáreas. Mas é mais cômodo, né? Você escolhe o dia, não precisa chamar o médico a qualquer hora, como seria no caso de um parto normal. Então, já marca a hora que a criança vai nascer.
É cômodo, né? É muito interessante a gente ouvir assim alguma doula católica, né, onde falam assim, né, dos benefícios que, né, que a mulher tem quando se trata de partos normais nesse sentido, né? Isso. Há hormônios que elas liberam só tendo pelo parto normal, né? Enfim, é toda uma coisa muito bonita assim, e também pode dar todo um sentido espiritual, né, de entrega, de sacrifício e tudo isso, né? Isso. Muito A bem. participação, a dor do parto de Jesus é um sinal pascal, né? A Uhum. mulher está triste quando chegou a sua hora, mas depois da luz, não se lembra mais da tristeza, pela alegria de ter dado à luz um menino, né? Vós estáis tristes, mas eu vos irei ver, o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar essa alegria. É verdade. Muitas mulheres que, né, pelo parto normal, dizem, olha, eu era uma pessoa antes e agora sou outra pessoa. Porque é uma experiência única, né? Muito bem, o milagre da vida, como pensado por Deus, né? Claro que quando se trata de casos de risco, tudo isso, né? Então, existe também esse recurso, né? Padre, o senhor falou um pouquinho antes sobre adoção. Há muitos casais que também nos acompanham nesses dias, nessa jornada, que sofrem com o drama da infertilidade, né? Gostariam muito de poder ter filhos e não receberam, né, essa graça, esse dom, né, da paternidade biológica. Aí o catecismo fala bem que os filhos não são direito, o filho não se fabrica em laboratório, tudo isso, né? Se fala do gesto bonito que é da adoção. Agora, um casal que, né, vai fazer adoção, o que o senhor recomenda? O casal deve adotar um filho, 2 filhos, mais filhos? Eu recomendo que ele já comece com 2 ou 3, né? Porque filho, quanto mais você tem, mais fácil você consegue educar. Um filho único é uma criança problema, até que venha o segundo, que vai poder dividir com elas as coisas. E os pais vão também repartir as atenções. No terceiro, que começa a melhorar a socialização. Se você adota um filho único, ele além de adotivo é único, você vai ter os mesmos problemas ou mais do que um filho natural. Então, na minha modesta opinião, isso é opinião minha, pessoal, se você, casal, quer ir no caminho certo da adoção, seja benigno, seja benevolente, seja de coração aberto, né? Tenha largueza, né, em querer adotar. Não fica pensando, não vai dar certo. O que pode não dar certo é o pequeno número de crianças. Quanto mais você multiplica o seu amor, mais Deus vai multiplicando os meios também de que as coisas funcionem, não é? O comedimento no doar não é próprio de Deus. Deus nos dá com fartura, abundância e profusão. E Ele quer que nós façamos assim também. Ao fazermos isso, nós imitamos a Ele. Maravilha. E ontem nós falamos um pouquinho, padre, sobre a cultura da castidade, né? Que é um tema que o senhor, né, trata sempre com muito apreço. O senhor tem até um livrinho, né? Deixa eu ver se eu tenho por aqui a mão. Esse livrinho aqui. Descobrindo a Castidade, que eu sou um grande propagador dele. Sem dúvida. Isso. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre esse livrinho, que pode ajudar, né? Pode ajudar os casais que estão nos acompanhando. Esse livrinho eu pedi a Deus para não morrer antes de poder publicá-lo, porque era como um testamento para os jovens, sobretudo para os jovens que não sabiam namorar, mas também para os casais, para as pessoas todas que não viam na castidade além de um peso a carregar. E eu queria dizer, ela não é isso, ela é um tesouro a descobrir. Ela está escondida no campo, você descobre e não quer largá-la, porque os cachos poderão ver a Deus face a face. E quem não descobriu esse tesouro não sabe aquilo que está perdendo. A pureza nos dá uma alegria que a impureza não é capaz de nos dar. A impureza traz prazer, um prazer até muito grande, assim, em proporções, embora de tempo muito limitado. Mas a alegria, que é puramente espiritual,
ela não desaparece, ela é como que constante, e ela depois se transforma em felicidade no céu. O Papa Paulo VI escreveu uma belíssima encíclica sobre a alegria, Gaudete in Domino, dizendo que a alegria é espiritual, e a espiritualidade da alegria é que faz com que ela suplante o prazer corpóreo. Quando você, pela castidade, passa a governar o seu corpo sem ser governado por ele, a fazer dele alguma coisa que está a seu serviço, né? E a serviço da glória de Deus, mas não se tornando escravo das paixões, como são os animais irracionais, quando você lembra que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Cristo, quando você lembra que o seu corpo se une ao de Cristo na Eucaristia, um corpo glorioso, ressuscitado, e você vai ter o mesmo destino que ele na ressurreição futura, quando você lembra que o seu corpo não é um simples acúmulo de células, tecidos, órgãos e funções, mas ele está substancialmente unido a uma alma espiritual e imortal, quando você lembra disso tudo, você não vai pensar, meu corpo agora vai servir de mercadoria de açougue para a exibição dos fregueses. Meu corpo vai servir de moeda de prostituição. Não! Meu corpo vai servir de moeda de mercado para os transplantes. Também não! Meu corpo é constitutivo da minha pessoa. E por isso eu vou cuidar dele com a dignidade que ele adquiriu depois do meu batismo. E que deve transparecer em tudo aquilo que eu falo, daquilo que eu faço, da maneira com que eu me visto. Tudo isso é um reflexo da pureza. E quando a gente adquire e admira a pureza, a gente fica, meu Deus, que coisa linda! E como é maravilhoso a promessa que Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se ver a Deus exige a pureza, esse tesouro vale a pena a gente deixar tudo para adquiri-lo. E se você provoca assim a juventude, porque os jovens gostam de desafios, eles podem achar difícil, mas eles aceitam. Vamos ver se os outros conseguiram, como é que eu não vou conseguir? Se os outros namoraram privando-se de prazeres ilícitos e até da exposição à ocasião próxima a tais prazeres, se evitaram os contatos físicos desnecessários, se aceitaram apenas conversar e dar as mãos, se não ficavam sozinhos, sem haver uma companhia para poder testemunhar a presença deles e evitar as ocasiões de queda, se eles conseguiram e chegaram limpos até o matrimônio, por que eu não vou conseguir? Essa provocação gera um desejo de desafio. E depois que eles conseguem, outros vão querer também fazer o mesmo. Isso é um círculo virtuoso, né? Não é vicioso, mas é virtuoso. Muito bom. Muito bem, caríssimo. E, então, esse o senhor recomenda para a partir de que idade, padre? Acho que a partir de uns 12 anos está bom, né? Mais ou menos. Desde que a pessoa tenha algum entendimento da puberdade, que não esteja totalmente alheio às questões da reprodução humana, né? Acho que que possa servir de antídoto para que a televisão e o celular vai dizer para ela, né? Acredito. Aqui nós fizemos a experiência de todas as crianças da catequese, de Crisma, né? De 12, 13 anos, lerem esse livro. Foi uma riqueza. Era um resumo, um testemunho muito bonito. Bem, então, um material bacana para jovens, né? A castidade, mas o senhor também tem trabalhado bastante, né, nas suas formações tal, e até o texto que o senhor também tem escrito, da importância de também os casais viverem uma castidade conjugal, né? Uma pureza conjugal, né? Hoje, em nome da teologia do corpo, há muitas pessoas falando as loucuragens por aí. Né? É possível, porque as pessoas pensam, mas castidade é para os jovens, os casais, de alguma forma, podem também pecar contra a castidade, mesmo casados? Podem. Isso são palavras do Papa Pio XII, né? De que um casal pode pecar contra a castidade quando ele não
não mantém a justa hierarquia dos fins, do fim primário e o fim secundário do matrimônio, fazendo com que o ato conjugal seja um mero objeto de prazer em si mesmo e sem ordená-lo ao fim superior a ele, que é o da procriação. Mas também o próprio Papa João Paulo II fala que é possível que você peque dentro mesmo do matrimônio, olhando para a sua mulher com mau desejo. Não precisa ser outra mulher, basta ser a sua. Se você olhá-la como objeto, né? Como a ser desfrutado, não como uma pessoa a ser amada, você já pode pecar por causa disso dentro mesmo do matrimônio. Portanto, não é o sacramento que elimina o pecado. Não é a circunstância de estar casado que impede você de pecar. Você pode pecar contra a natureza, que são aqueles atos de acasalamento aberrantes, né, que se costumam chamar pelo nome de sodomia. Esses pecados são gravíssimos, mais graves ainda do que o adultério, porque o adultério é um pecado que respeita a natureza, é um pecado natural praticado com a pessoa errada, mas o ato em si é natural. A sodomia é antinatural, porque ela tenta juntar partes do corpo que não são feitas uma para a outra, não são complementares. Então, a sodomia entre casais, mesmo entre casais casados, é um pecado grave. E não se tente dizer que a sodomia é feita como preparação para um ato natural ou como uma conclusão de um ato já feito naturalmente, que ela ficaria boa, santificada por causa disso. Então, isso que alguns pregadores têm falado de carícias orogenitais, isso tem sentido, padre? Isso... Tem sentido para quem perdeu o temor de Deus, né? Porque é uma loucura. Carícias orogenitais. Veja uma coisa que é repugnante, né? Porque você estará fazendo o contato entre os lábios, né? E uma parte do corpo mais feita para excreção, né? Uma coisa assim, acho que mais do que animalesca. E você, em vez de achar que isso aí é uma doença, talvez seja, né? Quem pode ter desejo de fazer um negócio desse, para mandar a pessoa se curar, ele dizer, não, você pode fazer isso sim, desde que você esteja preparando um ato natural, a consumação ser natural, você pode fazer isso com preparação. Há pessoas, o padre padre Pedro Paulo, que dizem que os moralistas, quando estudam moral, às vezes perdem a vergonha, né? Assim como os teólogos, quando estudam a teologia, às vezes perdem a fé. Então, esse é um caso que a gente vê que aparecem em livros de moral, até escritos em latim, essas barbaridades assim. Mas nós devemos ser os primeiros a combater, porque é muito triste ver que essas coisas são disseminadas por aí e que não haja ninguém a combatê-las, né? Uhum. O padre José Eduardo, quando ele falava sobre a história da contracepção, ele falava que como toda essa quebra de tabus, né? Uhum. Ele dizia assim, como isso tudo foi pensado, né? Para que as pessoas possam ultrapassar os limites e desfragmentando, desconstruindo tudo aquilo que é o ato conjugal, o ato natural, tudo isso, né? Que é um modo de perverter e fazer com que as pessoas já achem, né? Tragam o mundo da pornografia para dentro da intimidade conjugal, que é algo santo. Para dentro da intimidade, isso é verdade. E falou tudo, viu? Sim. Falou tudo. Muito bem, caríssimo. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de partilhar, padre? Não, eu quero orações pela minha mãezinha, né, que eu acabei de voltar de São Paulo, ela estava no hospital, teve um embolismo pulmonar, teve pneumonia, teve um hematoma no abdômen, já está com 80 anos, deveria ter vindo a Nápoles para celebrar o seu aniversário comigo,